Saudações, caros amigos, meu nome é Stephanie Loureiro e hoje nós comentaremos a coletânea poética Parnaso de Além Túmulo, psicografada aos 21 anos por Francisco Cândido Xavier. Meu nome é Stephanie Loureiro, peço que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, me sigam nas mídias sociais, Instagram, Facebook. Pois bem, a coletânea Parnaso de Além Túmulo, ela foi um verdadeiro rebuliço literário à época. Por quê? Porque quando Chico Xavier publicou esta obra pela Federação Espírita Brasileira, ele tinha apenas 21 anos de idade, educação formal incipiente, ele estudou apenas até a 4ª série fundamental e ele pertencia a uma família bastante humilde do interior de Minas. Interessante porque, em sua primeira edição, Parnaso de Além Túmulo apresentava psicografias de apenas 9 poetas. E, no entanto, esses 9 poetas psicografados por Francisco Cândido Xavier abalaram as estruturas da crítica literária de então. Na 6ª edição, que é a edição consolidada, já são apresentados mais de 50 poetas psicografados por Francisco Cândido Xavier. E o impressionante desta coletânea é que há a manutenção do exato estilo literário, das características e peculiaridades da escrita do autor quando encarnado. Então, há psicografias da Lavra de Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves, Cassimiro de Abreu, Alta de Souza. Então são mais de 50 poetas entre brasileiros e portugueses, anônimos e célebres, que causam verdadeiro espanto em quem conhece especialmente a obra dos indivíduos quando publicados em vida, fazendo um comparativo com as poesias psicografadas por Chico Xavier presentes na obra. Um desses autores que me causa grande espanto e grande alegria em vê-lo novamente na obra Parnaso de Além Túmulo, sem sombra de dúvida, é Augusto dos Anjos. Inclusive, aqui no meu canal no YouTube, nós temos um vídeo dedicado à sua trajetória pessoal e seu estilo literário. Augusto dos Anjos publicou em vida apenas uma obra intitulada Eu. Ele morreu muito jovem, aos 30 anos, de pneumonia, e a sua escrita é marcada por um extremo pessimismo. Inclusive, ele é até hoje considerado o poeta mais pessimista da literatura brasileira. Ele era um parnasiano, considerado também pré-modernista, porque os seus poemas abordavam temas constantemente, como morte, podridão, vermes, lama, cadáveres, ossos. Então, essa temática também continua presente nos poemas de Augusto dos Anjos psicografados por Chico Xavier. Só que há, evidentemente, uma diferença de postura mental, porque nestes poemas psicografados por Chico Xavier, a gente observa que Augusto dos Anjos reconhece que a sua postura mental, ostentada em vida, em grande parte foi a grande motivadora do seu desencarne precoce aos 30 anos. Então a gente observa que a temática continua muito semelhante à temática que era explorada por Augusto dos Anjos em vida, o estilo é o mesmo, as peculiaridades são as mesmas, no entanto, a postura mental do indivíduo desencarnado é outra, muito mais positiva. Inclusive, Augusto dos Anjos, ele é marcadamente um poeta de versos complexos. Inclusive, os termos utilizados por Augusto dos Anjos, tanto em vida quanto desencarnado, a gente observa a utilização de termos científicos bastante complexos, inclusive considerados antipoéticos. E a gente observa que essa característica se mantém nos poemas psicografados por Chico Xavier. Então vale a pena conhecer a obra de Augusto dos Anjos encarnado e conhecer os poemas psicografados por Chico Xavier, que a gente vai observar que não há, do ponto de vista literário, nenhuma diferença. Há também uma outra autora mencionada na obra Parnaso de Além Túmulo, Alta de Souza. Chico Xavier publicou diversos poemas desta autora nesta obra Parnaso de Além Túmulo, e a gente observa que Alta de Souza também é uma poetisa que morreu precocemente. Ela morreu aos 24 anos de tuberculose. Ela teve uma vida marcada por
perdas profundas ao longo da vida. No entanto, apesar das perdas que ela experimentou em vida, ela tinha uma postura mental de grande resignação, de paciência e até mesmo de esperança. E a gente observa que nos poemas psicografados por Chico Xavier, a autora não apenas mantém o mesmo estilo, ela também tem uma ligeira melancolia nos seus poemas. No entanto, a gente observa o regozijo do espírito no além-túmulo, demonstrando que valeu a pena passar por todo o percalço, por toda a frustração, e, no entanto, sentir-se vitoriosa, porque se libertou de toda a dor, de todo o sofrimento experimentado em vida. Mas Parnaso e Além-túmulo, para os amantes da poesia e da melhor literatura, é uma excelente pedida. Meus queridos, essa é a mensagem de hoje, é a dica literária, é a análise. Leiam Francisco Cândido Xavier, mas Parnaso e Além-túmulo é uma excelente opção. Que Deus nos abençoe, que até breve, e assim seja.